Pai nosso, boa noite a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Iremos fazer uma live agora e quero convidá-los a todos. Não tomaremos muito tempo, será uma live pequena. Somente e agora farei uma oração e você que tiver com algum problema, você coloque no momento da oração, coloque nas mãos de Deus o seu problema. Agora não, Sara, não vai só como for tentar o pense em Deus, eleve seu pensamento a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento, eu me coloco na Tua presença, Senhor. Estou aqui, eis-me aqui, Senhor, para fazer não a minha vontade, mas sim a Tua vontade. Senhor meu Deus, eu creio no momento que eu estiver fazendo essa live, eu creio que o anjo de cura vai descer para me curar. Eu não aceito, meu Deus, esta enfermidade no meu corpo, essa virose, o qual está me maltratando demais. Mas eu creio, meu Deus, que no momento que eu estiver falando do Teu amor, a cura vai descer sobre a minha vida e eu vou ser curada. Ao término desta live, eu estarei curada para a glória de Jesus, porque Tu és o médico dos médicos, Tu és o médico por excelência, Pai, e aonde tiver uma pessoa também nesse problema, com problema respiratório, com febre, dor de cabeça, dor no corpo, náuseas, que tiver com sentindo essa virose, porque quando tem mudança de tempo, mudança de clima, esse problema é chamado virose, mas que Tu possa visitar em cada casa, em cada lar, em cada família, em cada pessoa,
que tiver com essa virose, que tu venha tocar. Tu venha tocar na cabeça para repreender dor de cabeça. Tu venha tocar nas amígdalas para desinflamar, se estão inflamadas todas as cordas vocais. Tu venha tocar no ouvido, se a pessoa estiver com dor no ouvido, Pai. Tu venha tocar em todos os ossos do corpo, Pai, para repreender toda dor que a pessoa estiver sentindo, meu Pai. Meu Deus, toque no pulmão. Se a pessoa está com problema no pulmão devido a essa virose, talvez a pessoa tosse muito, mas que tu venha desinflamar este pulmão, que tu venha curar este pulmão, que tu venha descer a tua cura nesta noite, que tu venha descer nesse lugar, que trazendo a minha cura, levando a cura a outras pessoas que estão precisando de uma cura, Pai. Porque nós procuramos o médico, claro, os médicos foram deixados por Ti. Mas muitas vezes, Senhor, uma humilde oração, uma simples oração, a pessoa é curada. E eu creio na cura, Pai. Abençoa todo o remédio que eu estou tomando. Abençoa toda a medicação que as pessoas estão tomando também, Senhor. Meu Deus, meu Pai, seja feita a Tua vontade nesse lugar. Toma a primazia, toma o primeiro e último lugar em cada coração. E que Tu venha falar no nosso coração. Tu venha falar com cada pessoa nesta noite, meu Deus, que estará presente para ouvir esta live, Pai. Deus, que cada palavra vá de encontro à necessidade de cada um filho e filha, Pai. É que te peço nesta noite, em nome de Jesus, põe palavra nos nossos lábios, unge os nossos lábios para que saia palavras vindas diretamente do céu, palavras abençoadas. Meu Deus, abençoa, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Cada louvor que nós vamos cantar, que tu suba ao trono do céu, meu Deus, que tu receba, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, um corinho. Estamos todos aqui, só para louvar ao Senhor. Estamos todos aqui em união. Estamos todos aqui só para louvar ao Senhor. Estamos todos aqui em união. Algo novo vai acontecer, algo novo Deus tem pra dar. Estamos todos aqui só para louvar ao Senhor. Em Tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia te escutar. Fala comigo agora, fala comigo agora, fala comigo agora, fala comigo agora. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque o Senhor vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque o Senhor vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque o Senhor vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. O anjo do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. O anjo do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. As doenças saem, os demônios saem, quando o anjo do Senhor vem operar. As doenças saem, o demônio sai, quando o anjo do Senhor vem operar. Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera maravilha, faz milagre aparecer, repreende o inimigo, batiza os que crê, derrama fogo santo, Senhor manda poder. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Se você entrar nesse fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você entrar nesse fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Eu nunca mais deixarei Jesus, nunca mais deixarei a cruz. Eu tenho a certeza no meu coração, quando eu chegar no céu, receber seu teu galardão. Estou alegre porque sou de Cristo, estou alegre porque sou de Cristo. Estou alegre porque sou de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, amém, amém. Aleluia, amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Deixa eu ler a palavra. Glória para Deus. Aleluia. Quero dizer a todos que vão se fazer presente, que já estão presentes, sede bem-vindo, estejam à vontade, sintam-se à vontade para fazer aquilo que Deus tocar no seu coração. Se você quiser dar uma palavra, cantar um louvor, você terá oportunidade. Deixa eu ler aqui. Glória a Deus, aleluia, santo Pai. Eu abri em João capítulo 2. Glória a Deus. As bodas em Caná, a água feita vinho. Glória a Deus. Acompanhe se você tiver uma Bíblia, né? E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. Encheram-nas até cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem,
Então, então, o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Glória a Deus. Nós temos aí uma palavra que fala, né, de bodas em Caná da Galileia. Boda é referente a um casamento. E veja que Jesus era tão amado, era tão importante aonde ele estava, em qualquer lugar que ele estivesse, ele era muito importante, ele era presença. E naquele momento, ia haver aquele casamento naquela cidade, naquele lugar, naquele ambiente, e eles foram muito sábios, eles não deixaram de convidar Jesus. Eles convidaram Jesus, mandaram o convite para Jesus, mandaram o convite para os discípulos e mandaram o convite para a sua mãe. Toda a família de Jesus estava naquele casamento. E esse milagre que vai acontecer é um milagre. É referente ao primeiro milagre que Deus fez, que Jesus fez, foi esse transformar a água em vinho. E hoje, referente a esse convite, Jesus não relutou, ele foi para esse casamento. Então ele poderia dizer, não vou para esse casamento não, mas ele foi, porque Jesus era humilde, Jesus era simples, Jesus ele sentia-se bem quando ele era reconhecido por alguém que o chamasse, que precisasse da ajuda dele, do socorro dele. Jesus sabia que ele indo ali, naquele lugar, algo iria acontecer. Alguma coisa, claro que Jesus já sabia. Eu quero dizer nesse momento que esse convite que foi lançado para Jesus, que convidaram ele para esse casamento, esse convite está sendo lançado todo dia. Toda hora, todo momento, todo segundo, tem alguém lançando um convite. Vinde para Jesus. Jesus está de portas abertas, Jesus está de braços abertos, convidando você para entrar, para se abraçar com Ele, para depender dEle, para ser alguém que precise de Jesus. Esse convite não rejeite. Quando alguém lhe lançar um convite, alguém lhes convidar para ir para uma igreja, assistir um culto, alguém lhe convidar para você ir para uma oração, alguém lhe convidar para você fazer alguma coisa referente às coisas de Deus, não rejeite, porque você vai ter a recompensa. Quer dizer que esse convite, nós convidaram Jesus, eles jamais sabiam, imaginavam o que iria acontecer ali. Eles sabiam que Jesus era alguém muito importante, alguém que fazia milagre, operava milagre, salvava vidas, libertava, curava. Mas eles não esperavam que algo tão importante, um dos grandes milagres na Bíblia, iria acontecer justamente naquele dia, naquela festa de casamento. E Jesus ali, com a sua humildade e simplicidade, ele estava ali. Jesus ele estava ali, ele não estava para recriminar ninguém, ele não estava para julgar ninguém, ele não estava para criticar ninguém, ele não estava para fazer acepção entre ninguém. Ele estava ali simplesmente porque ele sabia que iam precisar dele, porque ele sabia que algo ele teria que fazer naquela casa, algo teria que mudar. Então, o que quer dizer? Hoje Jesus, nesse momento, ele está entrando na tua casa. Ele está entrando, mas qual é a casa mais importante que ele quer entrar? Não é a casa terrena, casa de madeira, de alvenaria, mansão, não é essa casa. Ele quer entrar na nossa casa aqui, coração, nosso coração. Ele quer entrar, ele quer fazer morada, ele quer habitar, ele quer operar, ele quer libertar,
Ele quer abençoar. Então, nunca deixe fechado o seu coração para Jesus. Nunca feche, deixe aberto. Porque diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E ele morará comigo. Então, quer dizer que são promessas de Jesus. Ele tá batendo, né? Hoje nessa porta. Hoje ele pode dizer, hoje eu estou nesse casamento. Hoje eu estou na tua família, ali na tua vida. Estou batendo. Estou batendo. Faz só abrir. Porque eu sei o que eu vou fazer nesse lugar. Eu sei o que me aguarda. Eu sei o que me espera aí nesse lugar. E ali Jesus já estava, né? Vendo ali o pessoal tudo alegre. Todo mundo conversando. Todo mundo bebendo, ali vinho. Porque uma das bebidas que não faltava nos tempos bíblicos era o vinho. O vinho era importante para muitas coisas, né? Ele sem o álcool, ele é importante assim para a saúde. É muito bom você sempre tomar um pouquinho de vinho, desde que ele não tenha álcool. O vinho de mesa que chama, né? É aquele sem álcool. E o vinho também ele representa a morte e paixão de Jesus Cristo, quando ele estava ali no Calvário. Que quando foi lançada, né, ele disse que o sangue dele, o sangue que ele derramou, hoje nós é representado, em memória de Jesus, representado por vinho. Vinho, e o seu corpo é representado pelo pão. E aquilo que, desculpa, que todos os meses, nós como cristãos, né, todos os meses, nós temos aquele momento importante, aquele momento que é tão importante se você valorizar esse momento, que é aquele momento que é quando a gente participa da comunhão com Jesus Cristo, né? Quando é celebrada a Santa Ceia do Senhor. Isso a gente só faz uma vez em cada mês, né? A gente faz aquela celebração em memória à morte de Jesus. Quando você participar desta celebração em memória do corpo da morte de Jesus, não vá assim, sem saber qual a finalidade. Você participa sabendo a importância que você está sendo privilegiado de estar participando daquele momento em memória de Jesus, né? Em memória daquela morte que ele morreu por nós. Então, quando você beber aquele vinho, você comer aquele pedacinho de pão, aquilo não, para você não leve como nada que seja em vão. Aquilo é uma coisa muito valiosa, é uma coisa muito importante que você está colocando dentro de você. E ali, se você crer, se tiver uma enfermidade, você vai ser curado. O que você tiver dentro de você, você vai ser curado. Creia, porque eu já vi muitos testemunhos de pessoas que, ao participar da Santa Ceia, foram curados. Por quê? Porque ali é um momento assim, muito sério. É um momento solene, um momento sério, importante, né? Temos que dar valor. E ali está significando também como se fosse no tempo quando Jesus foi nesse casamento em Caná da Galileia. Então ali estava Jesus. Ali tinha muitas pessoas. Tinha muitas vidas ali que estavam participando daquela comemoração de um casamento. E veja que os casamentos, nos tempos bíblicos, não era comemorado só um dia. Aqui o casamento, a minha de casa só é aquela comemoração, só é aquela noite, outro dia acabou. Mas ainda tem países aí que os casamentos levam semanas de festa. É festa a semana todinha, é comida, é bebida, é tudo, né? E naquele tempo não era diferente. Era dias, vários dias, passava ali em festa. Então já pensou, se só um dia já é um gasto tão grande, né, para se celebrar um casamento, para festejar um casamento. Agora imagina que foram muitos dias. Eu creio que os pais dos noivos deviam ser pessoas bem de vida. Deviam ser pessoas assim que tinham um bom assim, tinham um bom tutu, né, dinheiro, né? Funcionário Ariel aí.
Saudade, Manuela, missionária Ariane, para ela tá aí. O que eu faço? Respondi, Sara. E aí, naquele momento, né, nós estamos falando desse casamento tão propício, tão maravilhoso. E todo dia, bebendo direto, comendo. Claro que quando chegasse no 7º dia do casamento, da festa do casamento, além de estarem tudo já cheio, né, tudo satisfeito, acaba. Porque, claro, foram muitos dias de comemoração. É para ver que o casamento naquele tempo era muito importante. Hoje as pessoas não estão dando mais importância ao casamento, né? Hoje as pessoas estão levando o casamento como se fosse brincadeira. Casa hoje, não deu certo amanhã, divorcia, casa de novo, não deu certo, mas não é isso que Deus quer, né? O casamento é para sempre. A Bíblia diz até que a morte separa. Então, ali quando chegou naquele momento, aqueles serventes que estavam ali, que foram contratados, os garçons, vamos chamar hoje de garçons, né? Eles foram contratados ali para estar servindo, não podia faltar. Era de vez em quando, era aquelas talhas cheias de vinho, não faltava, não podia faltar. Que ali eram pessoas importantes que estavam presentes ali. E Jesus estava só observando. Ele estava sabendo que a hora estava se aproximando. Ele estava sabendo que já faltavam poucos momentos para que esse grande milagre acontecesse. Jesus hoje diz, aguarda só um momento, se tu precisa de um milagre, espera só um momento, não apressa, não te apressa, não passa à frente, não toma frente de Deus, não recua, não fique desacreditado, porque no momento certo, na hora certa, o milagre acontecerá. Nós ainda estamos vivendo o tempo de milagre. Hoje as pessoas dizem, milagre não acontece. Milagre só acontece nos tempos bíblicos. Hoje não acontece mais milagre, acontece sim. Eu posso dizer que acontece, porque comigo já aconteceu milagre. Então, milagre é para quem crê. Não, tem que crer, nós temos que crer em milagre, tudo é pela fé. E naquele momento, né, de repente, quando os serventes, os garçons, quando eles percebem que não tinha mais vinho, a agonia bateu. Ficaram agoniados, aflitos, preocupados, porque a festa ainda não tinha terminado, a festa ainda estava continuando e não tinha nem previsão de terminar. Imagina, não tinha nem previsão de terminar e o vinho começou a acabar, acabando o vinho. E você ouviu hoje, né? Aí o que acontece? Eles chegam, né, com a mãe de Jesus, eles explicam, eles falam, né, ali chamam os donos da festa, eles chamam em particular e diz, o vinho acabou. Agora imagina, a casa cheia, a sala cheia, lotada de pessoas importantes. Como se sentiu nesse momento o dono da festa, os pais dos noivos que gastaram ali, que eram os pais do noivo que tinham o compromisso de ser encarregado de tudo da festa, para não faltar nada. Não poderia faltar nada, porque seria uma vergonha, seria uma humilhação, e não era fácil para eles, né? E de repente, aí que foi avisado fica pensando, e agora? Como é que eu vou dizer para esse pessoal? O que eu vou falar para esse pessoal que o vinho acabou? E eles ainda estão querendo, eles estão esperando, eles estão na sala, eles estão aguardando ainda, eles não querem acabar. A festa... Então, eu creio, irmão, que a festa estava tão maravilhosa, ela estava tão, assim, estava uma coisa assim muito, muito maravilhosa, né? Muito gostosa, assim, que as pessoas não queriam parar. Mas sabe por quê? Não era por causa da comida, não era por causa da bebida, não era porque estava a casa cheia, não. Ela só estava maravilhosa, gloriosa, porque estava a presença do Senhor Jesus, aquele que tem o poder de mudar, de transformar, de libertar. Ele estava ali.
Então é por isso que a festa estava boa. E Jesus permitiu, né? Estava permitindo que tudo aquilo acontecesse. Porque no momento exato ele iria fazer um grande milagre. Um grande milagre acontecer naquele lugar. Para que se tornasse conhecido, para que as pessoas, hoje nós que lemos, meditamos na palavra, viemos saber, conhecer esse grande milagre. Então, para quê? Para que a gente creia que milagre existe. Se você quer um milagre, peça do Senhor, mas não duvide. Você peça crendo, você peça confiando. Quando você pedir, você já até contempla aquele milagre acontecendo. Porque Deus vai honrar a sua fé, vai honrar a sua confiança, vai honrar a esperança. Ele vai honrar, não vai deixar você ficar envergonhado. Jamais o Senhor vai permitir isso. Aí, de repente, aqueles homens, e a mãe de Jesus estava presente. Porque Jesus levava a mãe. Comenta isso. Jesus levava a mãe dele. A mãe dele ia para todo canto. Por quê? Porque ele tinha amor pela mãe. E aquela mãe tinha amor pelo filho. Então, para onde ele ia, a sua mãe o acompanhava. Porque quando você tem um filho, que, vamos dizer, um filho que é um pregador, um filho que é um cantor, a presença da mãe ali é muito importante para aquele pregador, para aquele filho que é pregador, para aquele filho que canta, que louva ao Senhor. Então, a presença da mãe é muito importante. Ela é uma força muito grande, porque quando o filho ele vai cantar numa igreja, vai pregar, se a mãe não for, ele sente assim, claro que ele sabe que Jesus está com ele. Mas quando ele vai, que a mãe vai, que acompanha, para ele aquilo é uma força muito grande. Então você que é mãe, que está ouvindo, você que é pai, que está ouvindo, acompanhe seus filhos quando ele for pregar, quando ele for cantar, quando ele for se apresentar algum lugar assim, acompanhe. Você diz, mas eu não gosto, deixe esse não gosto de lado, deixe o cansaço de lado, deixe tudo de lado e dê valor ao seu filho, acompanhe ele, porque você vai ser uma bênção para ele e ele será uma bênção para você. E a mãe de Jesus ali, ouvindo, ela ouviu aqueles homens cochichando e ela escutou, que Jesus permitiu abrir os ouvidos da mãe dele para escutar o que estava acontecendo. E ela ouviu, quando eles se queixavam, né? Acabou o vinho. Então, o que ela faz? Ela chega com um filho. Ela procura o filho dela e chega com ele. Olha, o vinho acabou. Não tem mais vinho. E o mestre de sala não está sabendo. Ele pensa que ainda tem vinho, acabou, não tem mais nada. E a gente ainda quer vinho. Eles ainda querem continuar, eles ainda estão celebrando, eles não querem parar. E Jesus olha para a mãe dele e diz assim, e o que eu tenho a ver? A minha hora ainda não chegou. Só que a mãe dele não entendeu, né? O que ele quer dizer aqui, que a hora dele era o momento da crucificação. Por isso que nós usamos a Santa Ceia do Senhor todos os meses, primeiro domingo de todos os meses, como celebração. Por quê? A minha chegou, então qual era a hora? O vinho, ali que ia ser transformado, era o vinho, era que vinha, ele queria derramar o sangue que ele ia derramar, que hoje nós dizemos que é o vinho. Que quando a gente toma aquele vinho, nós dizemos que representa o sangue de Jesus, né? E aí o que ela volta? Só que o filho disse essa palavra, ele continuou lá onde ele estava, na sala, e ela volta. E ela chega com os serventes, com aqueles que estavam trabalhando, que estavam, a profissão era aquela, que eles tinham que servir, né? Que eram os garçons que foram contratados. E ela disse assim, fazei tudo que ele vos mandar. Olha que palavra. Ela veio, depois que ela conversa com seu filho, Maria conversa com seu filho, ela vem com uma palavra muito poderosa e diz para ele, fazei tudo que ele vos mandar. Então, tudo que o Senhor te mandar fazer, faça. Não duvide, não faça reclamando,
Não faça murmurando, faça com amor, porque tudo que você fizer com amor é para o Senhor. Se o Senhor te mandar, você vai viajar para tal, vai fazer uma obra para mim, lá no lugar X tal, você vai andar de canoa, você vai entrar nas matas, em ramais, mas vá. Se, se não tem carro, vá de cavalo, vá de jegue, vá a pé, mas vá. Porque quando ele manda, nós temos que ir. Fazer tudo que ele vos mandar. Tudo que ele mandar nós fazer, nós temos que fazer. Porque depois nós vamos saber o que ele vai nos dar, nos devolver. Ele vai honrar aquilo que nós estamos fazendo, que ele mandou. Então é assim, o que ele mandar fazer, nós temos que fazer. Fazer tudo que ele vos mandar. Foi essa palavra dada por Jesus, dada pela sua mãe, aqueles serventes. E o que eles fizeram? Aquelas taças, encheram aquelas enormes taças não, como é que, aquelas vasilhas grandes, eles usavam aquelas vasilhas muito grandes, ali feito, eu acho que era de barro, não sei de quê, né? E ela mandou, aí eles, enche, aí pode encher de água, cada uma dessas, vai enchendo de água, enche. E foram muitas mesmo. E talvez isso, que negócio é esse? Nós encher essas talhas de água, para que vai servir água? Eles não vão querer beber água, eles querem vinho, eles não querem água. Mas encha, fazei tudo que eles vos mandar, fazei tudo. E eles encheram. E ficaram ali, né? Bora ver o que vai acontecer. Talvez nunca tinham visto um milagre. Talvez eles nem pensavam que ali estava o dono dos milagres. Ali estava o homem dos milagres. E no momento que eles enchem de água, oh glória, aleluia, Senhor. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Me sente também. Ele está aí com você. E quando ele tirou, eles encheram de água. Agora pode tirar. Jesus dando ordem para ele. Pode tirar. Não duvida não, pode tirar. Eles olharam e só viram água, né? Não tinha nada demais. Somente água, até não poder mais, né? E eles encheram aquela... Quando eles tiraram, botaram aquela concha lá de tirar água, que eles botaram, foram botando nas taças, não era mais água, já tinha se transformado em vinho. Oh, glória, aleluia, Jesus. Que milagre maravilhoso. Por isso que a Bíblia relata que foi o primeiro milagre que Jesus operou quando ele estava na terra. Foi esse, para você. Se você não sabia, fique sabendo que o primeiro milagre que Jesus operou foi esse, a transformação da água. Então, o que quer dizer? Jesus transforma a água em vinho. O que quer dizer? Jesus pega aquela pessoa que está caído e levanta do lixo e bota no luxo. Jesus pega aquela pessoa que estava na sarjeta, ele muda, transforma, quando demora você é aquela pessoa, uma outra pessoa. É assim que Jesus faz. Então, quem vai para Jesus não tem nada a perder, só tem a ganhar. Quem vai para Jesus, se você tem uma vida toda torta, ele vai ajeitar, ele vai consertar, porque ele é profissional em trabalhar em coisas que estão quebradas, em coisas que estão desconcertadas. Ele é profissional para consertar todas as coisas. E ele está aí. Ele está na tua casa, ele está aí na tua família, ele está aqui, porque hoje ele desceu para consertar, para transformar, para libertar, para tirar do mundo da escravidão, do mundo do pecado, para o mundo de paz, para viver uma vida de harmonia, uma vida de felicidade. Porque viver feliz é viver com Jesus. Longe de Jesus ninguém é feliz, mas com Jesus nós somos felizes. Com Jesus tudo é mais fácil. Com Jesus, eu não sei nem o que falar mais, né? Porque é tantas coisas maravilhosas que a gente fala de Jesus que será a noite toda, né? Então foi esse milagre que aconteceu. A transformação foi o maior milagre nessa festa. Não foi o casamento, não. Foi a água transformada em vinho. Porque eu acredito que naquele momento havia pessoas que não conheciam Jesus. Talvez nunca tinha nem ouvido falar de Jesus. E naquele momento eu tenho certeza que pessoas se converteram, que pessoas aceitaram Jesus como Salvador.
que pessoas passou a servir a Jesus. Então é isso que Jesus faz. Fica essa palavra para o seu coração. Jesus ainda está mudando, Jesus está transformando, Jesus está libertando. E hoje Jesus quer fazer mudança. Hoje Ele quer transformar água em vinho, transformar a tua vida. Tu pode dizer assim, poxa, eu quero me libertar disso, não consigo. Mas hoje Ele diz, hoje eu vim para mudar a tua vida, para te transformar. É só abrir o teu coração, deixa eu entrar, porque eu Senhor, posso mudar. Eu, Senhor, posso transformar. Eu, Senhor, posso quebrar a pedra, tirar a pedra e fazer de você um vaso novo. Quebrar o vaso velho e posso fazer um vaso novo. Porque é isso que nós somos vaso, e quando ele está lapidando, trabalhando, se é que deu um defeito, quebra aquele vaso e ele faz um novo vaso. É isso que ele faz. Porque cada dia, cada momento, Jesus está trabalhando na nossa vida. Ele tira uma coisa daqui, tira outro, tira outro, tira outro. Nós só vamos chegar ao tempo da perfeição quando nós sair desse mundo, desse planeta Terra. Enquanto nós estivermos no planeta Terra, nós somos imperfeitos, sempre vai ter as imperfeições. Mas quando nós sair desse planeta Terra, estivermos sendo preparados para sair desse planeta Terra, toda imperfeição vai sair. E passaremos a ser perfeitos, com um corpo incorruptível de glória, né? Para poder morar com Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não perca tempo. Se agarre em Jesus. Fique agarrado em Jesus. Agarre mesmo, agarre. Faça como Jacó. Não largue ele. Não largue, não largue. Jacó não largava o anjo. Então faça a mesma coisa. Agarre Jesus. Segure Jesus. Porque quanto mais você agarrar, mais ele fica agarrado com você. Receba essa palavra. Que ela fique gravada em seu coração. Para a bênção de Jesus. Vamos ouvir uma palavra, um louvor com a missionária Sara. Amém. A paz do Senhor para tudo. Vou estar deixando um louvor aqui bem antigo, no corinho. Amém. Eu quero desfrutar de ti, Senhor, me envolver em tua presença. Não quero apenas dar-te o meu louvor, quero ser adorador. Eu quero mergulhar no teu amor, sou tua habitação para sempre. Eu quero me chegar bem junto a ti e para sempre te adorar. Eu quero estar contigo, desfrutar de tua presença, beber da tua fonte,
no fluir da tua vida, em tua presença, é onde sempre quero estar, somente quero estar. Eu quero estar onde tu estás, ó Senhor. Tu és minha força e minha canção. Desejo tua presença, mais que tudo quero a ti. Amém. Deus agradeço a oportunidade. Glória a Deus, né? Vamos ouvir um versículo, uma palavra, um louvor com o pastor Franco Nero. Se ele é bravo. Amém. 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 Estão me ouvindo aí? Estão ouvindo? Paz do Senhor, boa noite. Em nome de Jesus. Muito obrigado a todos que estão presentes nesta noite, poucas pessoas. Mas eu quero dizer nesta noite que Deus tem um particular com você. Quando somos poucos, é porque Deus quer um particular com cada um de nós. E quando é um particular é melhor. É muito melhor ter um particular com Cristo. Né? Porque Jesus, ele tinha 500 discípulos. Eu quero ler aqui só um versículo aqui, rapidinho aqui. Já foi pregada a palavra, né? Aqui no livro de Mateus, capítulo 17. 17. Rapidinho aqui. Glória a Deus. 17. Vamos lá. Tá muito miudinha essa letra aqui. Eu tô sem óculos, não sei se eu vou conseguir. Mateus 16, capítulo 16, versículo 28 diz assim: Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão reunidos, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem do seu reino. Aí no capítulo 17, versículo 1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. Essa passagem aqui só está registrada no livro de Mateus, né? Mateus, Marcos e Lucas são os 3 livros sinóticos. A palavra sinótica é vista por uma visão só. Ela foi dita pela primeira vez
ela é uma palavra grega, porque a Bíblia Sagrada foi escrita no grego, no hebraico e no aramaico. Em 1777, um teólogo americano, ele comparou esses três livros, né, de Mateus, Marcos e Lucas, visto por uma visão só. Então eles viram por uma visão só. Então quando você for ler Mateus, Marcos e Lucas, é quase a mesma coisa. O único livro diferente é o livro de João. Então o que nós lemos aqui foi no livro de Mateus. Mateus, o livro de Mateus, ele não foi o primeiro livro. O primeiro livro foi Marcos. Mas aqui está o livro de Mateus. Então, no hebraico, no aramaico e no grego, os pergaminhos que foram escritos a palavra não tinha capítulo, entendeu? Não tinha negócio de capítulo. O capítulo, esse negócio de capítulo, versículo, já foi criado na Bíblia, né? Então, por isso que nós temos aqui que Jesus estava reunido juntamente com seus discípulos e algumas pessoas, eu creio que estavam ali, muitas pessoas. Então ele falou uma palavra que tinha grande significado, e tem, né? Toda palavra que Jesus falou tem grande significado. Então ele falou assim, ó: alguns dos que aqui estão não morrerão antes de ver a glória de Deus. Como o livro de hebraico ele não tem capítulo nem versículo, hebraico, grego e também aramaico, e ele não é escrito da esquerda para a direita, ele é escrito da direita para a esquerda, o hebraico, o aramaico. Então é o seguinte. Então a Bíblia Sagrada falou que 6 dias depois é a continuação, tá? Aqui não muda nada, é a continuação da passagem bíblica. 6 dias depois se encontraram quem? 3 discípulos só: Pedro, João e Tiago. Então o que foi que aconteceu? Jesus levou eles no monte. Quando chegaram no monte, Jesus transfigurou-se diante deles, dos 3, só estavam os 3 lá, Pedro, João e Tiago. E apareceu Moisés e Elias. Sabemos que Elias subiu com corpo e alma para o céu. Foi levado para o céu, depois de terminar a missão dele aqui. E Moisés, ninguém achou o corpo dele. Com certeza, ele foi arrebatado com todo o corpo. E ele apareceu ali, diante dos 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Apareceu ali. Então, se cumprindo a palavra que Jesus falou, alguns do que aqui estão não passarão pela morte antes de ver a glória de Deus. Então, o que eles estavam vendo ali? A glória de Deus. Então, esses 3 foram os que estavam preparados para ver a glória de Deus antes mesmo de morrer. Você já pensou? Então, Pedro, João e Tiago eram os 3 mais íntimos de Cristo. Era o mais chegado. Pode prestar atenção. Quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, ele chamou quem? Pedro, João e Tiago. Para onde que ele ia fazer um lugar importante, era Pedro, João e Tiago mais chegado a Jesus. Era 12 discípulos, mas Pedro, João e Tiago era mais chegado a ele. Na realidade, Jesus ele não tinha só 12 discípulos.
A gente pensa que ele tem 12 discípulos, mas ele não tinha 12 discípulos. Ele tinha 500 discípulos. Jesus tinha 500 discípulos. Mas como que nós podemos provar que Jesus tinha 500 discípulos? Quando ele foi elevado ao céu, a Bíblia Sagrada diz que tinha 500 discípulos, aproximadamente, né? Número na Bíblia, quilômetros na Bíblia, a gente não diz o número certo, porque é aproximadamente 500 discípulos estavam ali e viram Jesus subir com olhos abertos. Eles viram uma nuvem cobrir Jesus. Depois dele passar 40 dias dando as últimas instruções aos discípulos, a Bíblia diz que ele foi assunto ao céu, foi para o Monte das Oliveiras. Aí ele subiu e aquela nuvem cobriu ele e ele sumiu, foi embora, sumiu. E apareceu dois anjos, literalmente apareceu dois anjos, e 500 pessoas viram Jesus subir e viram também os dois anjos. Os dois anjos falaram: o que vocês estão olhando para cima aí? Esse mesmo Jesus que está subindo aí, esse mesmo que está subindo aí, ele virá da mesma maneira que ele foi, ele virá. Então, certamente, Jesus ele vai voltar e pelo Monte das Oliveiras, né? Ele vai voltar. Se nós colocarmos, eu quero falar rapidamente sobre a intimidade. Intimidade, o que é mais importante para nós? É ser um teólogo? Teologia é ótimo, né? Você vai aprender hermenêutica, que é a ciência da palavra. Hermenêutica, que é a ciência da palavra. Você vai aprender pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. Você vai aprender a exegese, que é ler a palavra e explicar a palavra versículo por versículo. Você vai aprender muita coisa. Teologia é ótimo. Tem até 10 anos de teologia, você chega até o doutorado, mas nunca a gente termina de aprender as coisas, certo? A gente nunca termina de aprender. Mas o mais importante é o quê? O mais importante é você ser íntimo de Deus. Eu quero falar hoje para os íntimos de Deus, porque eu já fui em várias igrejas, viajei para vários lugares, né? Já evangelizei, já fui em tribos indígenas, já passei 28 dias no Rio Xingu, né? Evangelizando pelos montes, rompendo perigo na minha juventude, viajando para Rio Camanaú, lugares longe, né? Todo tempo minha vida foi arriscando a vida, né, por amor a Cristo. E uma pessoa de muita oração também, né? Eu falo isso, mas eu quero continuar de novo, né? Eu quero falar do passado, porque o passado já passou. O importante é para frente. Eu chegava a dobrar meu joelho às 7 horas da manhã e levantar 3, 4 horas da tarde, sem tirar o joelho do chão em oração, porque eu tinha muita intimidade com Jesus. E eu queria muito voltar a ter essa oportunidade de fazer isso de novo. Então, a intimidade com Deus, entre os 12 discípulos, a intimidade com Cristo. Não importa como a pessoa seja. Não, para mim ter intimidade, eu tenho que vestir um paletó, colocar uma gravata, não. Para mim ter intimidade, tem que estudar muito, tem que ler muita Bíblia, não. Para mim ter intimidade com Jesus, tem que procurar uma boa religião, não. A intimidade com Cristo, qualquer pessoa pode ter. E a intimidade depende dele querer, né? Se ele quiser, Jesus, ele não obriga ninguém a ser íntimo com ele. Por que é intimidade? A gente esperar por ele. Ele é muito santo, né? Então é nós que temos que se chegar a ele. Chegai vós a mim, ele diz, chegai vós a mim, e eu me chegarei a vós. Até nisso ele é educado. Ele espera por nós. Ele espera.
vamos supor, Judas Iscariote, ele nunca, jamais, ele foi escolhido para ser o diabo, para atrair Jesus. Ele não foi escolhido para atrair Jesus. Tem muita pessoa que diz assim, Judas Iscariote foi trair, ele nasceu para trair Jesus. Não, ele foi escolhido para trair Jesus, não. Ele não foi escolhido para ser o traidor, não. Nem nasceu para ser usado por Satanás. Judas, será que Jesus ia passar a noite toda orando para escolher um traidor? Ele era um ser humano e merecia a salvação. Mas só que ele escolheu, né? Ele escolheu a dar lugar, não a Espírito Santo. Porque ele era, primeiro porque ele era tesoureiro, meu irmão. E existe muito perigo. Olha, eu não estou querendo falar mal de igrejas ricas, não. Né? Que pede muito dinheiro, que é rico, é milionário, tem não sei quantos bilhões. Tem muito aí que você vê no YouTube, né? Mas isso é um perigo muito grande, meu irmão. A pessoa ter tanta riqueza aqui na terra e perder a salvação. Porque a Bíblia Sagrada fala que o dinheiro é a raiz do mal. Ela é a raiz do mal para aqueles que não sabem administrar. Porque tudo que nós temos aqui na terra não temos nada. Nós somos apenas administrador, mordomo de Deus. Não temos nada, nada, dono de nada. Se morre não leva nada. Então o dinheiro, a ganância, estava no coração de Judas. Ele nunca queria papo com Jesus, aliás, com os discípulos. Não tinha intimidade com os discípulos. Ele nunca chamou Jesus de Senhor. Nunca chamou Jesus de mestre. Então ele é um camarada que dava muito lugar ao inimigo. A Bíblia Sagrada diz que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Né? Os sacerdotes pagaram ele. Depois que ele viu que o negócio era sério, pegou e jogou as moedas para ele. Não valeu mais nada aquelas moedas. Jogou lá no templo. E correu para tirar a própria vida, se enforcou. Mas aconteceu até um milagre. Eu acredito que ele não se enforcou, porque a Bíblia Sagrada fala que Pedro, pregando, ele dizia assim, ó, Judas caiu e estourou. Se você for analisar, ele estourou a barriga dele e as tripas saíram para fora. Então o galho quebrou aquele galho ali. O galho quebrou. Na hora ele quebrou, ele caiu com a barriga em cima de um toco ou com um pau. E as suas entranhas se espalharam. Suas entranhas é de dentro de nós, se espalharam. Então eu não vou dizer que Judas se enforcou. Eu não vou pregar sobre isso, Judas se enforcou. Mas acontece o seguinte, o que eu quero dizer com Judas? Você talvez não dê valor à paciência, né? Paciência é uma virtude tão grande na vida da gente, a paciência. Está escrito lá no livro de Salmo número 40, esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim, me tirou de um charco, colocou meus pés sobre uma rocha, que é Cristo. E muitas pessoas estão nesse momento, né? Estão nesse momento agora mesmo, quantas pessoas não estão reclamando em cima da rocha. Em cima da rocha. Tá do bom e do melhor, tá que nem Chico-Tico, né? Chorando com fome dentro do mamão, nesse ditado. Mas temos muita experiência. José, que estava dentro daquele cisterna, aquele buraco aí de mais de 3 metros de fundura, jogado ele para morrer ali. Daí você viu uma mulher que foi à Indonésia agora, né, em busca de aventura, e você pode puxar aí no YouTube que ela morreu, né, porque estava 5 abaixo de zero, né, o frio. Então ela morreu, foi com frio, com fome e com sede na Indonésia. Foi uma aventura, gostava de viajar, gostava de ir para férias. Mas só que ela não conhecia, talvez, a Cristo, a Deus. Porque senão ela talvez não tinha nem ido. Então, quem sabe se não prestou de uma direção de Deus. Aí não vai para este lugar. Então, para onde você for, tem que pedir a direção de Deus. Né? Ela morreu naquele local.
Mas muitas pessoas que tiveram paciência e clamaram por Deus na paciência, Deus ouviu. Deus ouviu. A paciência, ela é muito importante, é uma virtude muito grande. Se Judas tivesse paciência, Judas Iscariote, e tivesse esperado até chegar domingo, Jesus tinha ressuscitado, se ele tivesse crido, né, no que Jesus falou que ia ressuscitar, tivesse compreendido, crido, e tivesse pedido perdão de Jesus, Jesus tinha perdoado Judas. Judas, eu te perdoo. Você teve paciência, você creu, que eu sempre pregava que eu ia morrer, mas ia ressuscitar. Você me vendeu, mas eu te perdoo. Ele não perdoou Pedro? Ou ele chegou, olhou para Pedro? Bonito, né, Pedro? Muito bonito para tua cara. Me negou, não foi? Disse que ia comigo até o fim, me negou. Mas Jesus chegou, né? Eu creio que só o olhar de Jesus para Pedro, Pedro começou a cair as lágrimas, né? Quando ele viu Jesus ressuscitado, né? E Pedro, ele temeroso, né? Ele falou, o que vai acontecer comigo, será? Ele só fez dar um abraço em Pedro. Pedro, tu me amas. Olha a vingança de Jesus. Pedro, tu me amas? Ele negou Jesus. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes. Então apacenta o meu rebanho. Apacenta o meu rebanho. Então ele já tinha falado para Pedro uma vez, né? Pedro disse assim, Senhor, eu vou contigo, onde quer que tu vá, eu vou contigo. Se for precisar morrer contigo, eu morro. Aí Jesus falou, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Então a Bíblia diz que a palavra galo, irmão, é galhos, galhos, galhos. Não é nada de galo. Galo era um animal imundo. Onde é que ia ter galo na casa de Caifás, que era um animal imundo, né? Só tinha galo a 15 quilômetros. Galeus. A palavra galo é galeos no grego. Galeos. E era um trompete, uma trombeta, que os soldados tocavam para poder trocar de guarda, né? Antes que o galo cante, quer dizer, antes que a trombeta toque, 3 vezes tu me negarás. Então, vamos supor que foi meia-noite. Meia-noite, trocou de guarda. Como a festa tinha muita gente, era tocado só uma vez. E aí o guarda já sabia que era para troca de guarda. Mas como a festa tinha muitas pessoas, praticamente ali umas 300.000 pessoas ali, se afunilavam nas festas. Como tinha muita gente ali, então tocou 2 vezes. Pi, pi. Aí quando o Pedro escutou tocar, já tinha negado Jesus 3 vezes. Se você for ler lá nos evangelhos, 3 vezes ele negou Jesus. 3 vezes ele negou Jesus e cumpriu. Agora, para encerrar aqui, é intimidade. Pedro era íntimo de Cristo. João era o mais íntimo. Tiago também era íntimo, mas João era o mais íntimo, que deitava até no colo de Jesus. João. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque a live é curta, né? Isso só de falar em João, já dá para pregar umas 3 horas de falar em João. Né? João, mas ele era o mais íntimo. Então, se colocarmos, vamos fazer uma pirâmide aqui. Vamos colocar os 500 discípulos embaixo. Os 500. Dos 500, a Bíblia Sagrada diz que só 120 que foram para o cenáculo, né? Onde Jesus desceu a descida do Espírito Santo. Aí coloca os 120 em cima dos 500, que os 380 sumiram, foram embora, abandonaram Jesus. Aí coloca os 70 em cima dos 120, que abandonaram Jesus também.
Aí coloca os 12 em cima dos 70. Vamos formar uma pirâmide aqui. Aí coloca 3 em cima dos 12 discípulos. E coloca só um em cima dos 3, que é João, que era o mais íntimo de Cristo. Era o mais íntimo de Cristo. Então Jesus não tinha só 12 discípulos, tinha 500 discípulos. Assim como muitas pessoas pensam que Elias tinha só um discípulo, que era Eliseu. Elias tinha 24 mil discípulos. Segundo os historiadores, 24 mil discípulos tinha Elias. Então, desses 3 íntimos, João era o mais íntimo. Sempre ele estava ao lado de Jesus. Então, Jesus olhou para os 12 discípulos que tinham ao redor da mesa na última ceia, e ele falou assim: aqui no meio de vocês tem um que vai me trair. Um vai me trair. Aí começaram a perguntar: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Ninguém sabia de nada. Então João, que estava perto de Jesus, perguntou, né, de Jesus: quem é, Senhor? Em voz baixa, que ninguém sabia, né? Para não haver alvoroço, né? Porque se soubesse que era Judas, eles iam quebrar de pau ali. Ainda mais Pedro, que cortou a orelha de Malco. Aí ele falou bem baixinho, aquele que por comer junto comigo no meu prato, né? Meteu o pão comigo, juntamente comer comigo, esse vai me trair. Então quem? Aí Judas Iscariote meteu lá, né, o pão e molhou ali, né, querendo tirar onda e tal, né, naquela brincadeira toda ali. Mas só que só Jesus sabia o que ele já tinha vendido a ele. Ninguém sabia. Só Jesus. E a outra pessoa que sabia era João. Por quê? Porque ele era o mais íntimo. João estava sabendo que é mais íntimo. Então, quanto mais ser íntimo de Cristo, quanto mais ser íntimo dele, quanto mais se aproximar dele, mais rápido Deus desenrola os rolos para nós. Mais rápido Deus nos dá as revelações. Mais rápido Deus nos mostra as coisas. Né? Se a pessoa começar a orar, cada vez mais orar, buscar mais a Deus, né? Deus vai fazendo coisas tremendas. Né? Tem tantas coisas aí que você vê que aconteceu, milagre, arrebatamento. Pessoas íntimas com Cristo. Né? Quando a gente ora muito, busca muito a Deus, a gente se torna mais íntimo dele. Então só João sabia que era Judas. Aí Jesus falou assim, ó, para encerrar, vou encerrar já. Judas, vai e faz o que tu tem de fazer. Faz o que tu tem de fazer. Os discípulos pensavam que ele ia distribuir, né, distribuir comida para as viúvas e para os órfãos. Que era, o trabalho dele era esse, distribuir comida, comprar comida, distribuir, né, para os órfãos e para as viúvas. E todos os rabinos, né, Jesus era rabino, formado, né, formado pelos grandes mestres. Né? Jesus sabia decorado, era a Bíblia toda, até Malaquias, porque ele era o Senhor, ele era a palavra já, né? A Bíblia diz que ele era a palavra. Mas não vou entrar nesse detalhe não, porque para ser um rabino tinha que decorar os 5 livros da Torá, que são 5 livros de Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio. Tem que decorar para poder ser um rabino, né? Dos 5 anos de idade, o primeiro filho de um judeu, ele tem que começar a estudar com 5 anos de idade os 5 livros da Torá, para ele eternizar
a família, seu chefe. Ele tem que decorar até os 14 anos. Né? Se ele errar ao menos uma vírgula, ele não pode eternizar a família. Por isso que tem judeu por todo canto no mundo. Né? Eles têm que decorar. Jesus, com 12 anos, já instruía os doutores. Ele era rabino. Então, todo rabino tinha o quê? Tinha um soldado, que era Pedro, tinha um tesoureiro, que era Judas Iscariote, né? Era tesoureiro, tinha um guarda e tinha um escriba, que era João, que escrevia tudo. Então, todos os rabinos tinham essas três pessoas, um guarda, um soldado do lado, armado, e também um escriba, que era o escrivão, para escrever tudo que era o sacerdote pregava, e também um tesoureiro, né? Que era Judas Iscariote, que era de Iscariote. Então eles foram, eles ceiaram, né? E muitas pessoas que vão para a ceia dizem, eu não vou ceiar hoje não, porque eu não vou ceiar não, porque eu não vou para a igreja não, porque se eu não posso ceiar, porque se eu for ceiar, eu vou pecar, não vou para a igreja não, porque se eu não ceiar, o pessoal tudo vai ficar olhando para minha cara, dizer, ele deve estar em pecado, que não está ceando. Olha, irmão, uma coisa certa. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Na hora da ceia é a hora do perdão. João capítulo 1, versículo 9, epístola. Se confessarmos nossos pecados para quem? Para Ele. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Teve traição? Teve. Teve traição. Mas Jesus não deixou de fazer a ceia. Pode ter o que tiver, mas vai ter a ceia. Jesus sabia o que ele ia passar. Sabia o que ele ia sofrer. Sabia tudo o que ia acontecer com ele. Mas fez a ceia, realizou a ceia a si mesmo. Então nunca falte uma ceia. Não falte a ceia por causa disso aqui. Porque Jesus está pronto para perdoar os nossos pecados, nos purificar de todo pecado. Nunca deixe de ceiar. Agora, por que a gente come primeiro o pão? Porque quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, quando temos comunhão uns com os outros, o pão representa a comunhão. Primeiro tem que ter a comunhão, que é o pão. Por isso que primeiro vem o pão, porque o pão simboliza comunhão. Agora, depois da comunhão é que vem o sangue de Jesus Cristo. E não primeiramente o sangue, para depois vir a comunhão. Primeiro a comunhão, depois o sangue. Então, é por isso que a gente come primeiro o pão, depois bebe o vinho, representando o sangue de Cristo. Mas teve a ceia, com tudo que estava acontecendo, teve a ceia. A ceia teve, não foi de maneira nenhuma, né, não deixou de ter ceia. E para terminar aqui, Jesus ainda cantou, foi um hino, né? Cantou um hino de adoração, um salmo, porque naquele tempo o hino era cantado no livro de salmo, era como uma harpa cristã agora, né? Os salmos são 150 salmos. Então ele escolheu, eu acredito que ele escolheu até um daqueles hinos, né, de Davi, que fala sobre, né, o que ele passava, o sofrimento que ele passou, né? Aquele que estava comigo, do meu prato, me negou. Quem sabe que foi o hino? Ninguém sabe. Sei que ele cantou o hino. Cantou o hino. Então, meu irmão, no maior problema da sua vida que você estiver passando, qualquer circunstância da vida, né? Adore a Deus. Adore a Deus. Né? Louve a Deus. Jesus sabia o que ele ia passar. As 40 chicotadas que ele ia pegar. Tudo que ele ia passar, tudo que você conhece. Né? Mas mesmo assim ele adorou ao Pai, né? Cantou, louvou a Deus juntamente com os discípulos. Né? Então que Deus abençoe.
que cada um de nós possamos ser mais íntimo de Cristo, mais íntimo, aproximarmos, não importa. Eu sou apenas um membro, mas ninguém sabe. Sempre quando eu vou pregar nas igrejas, eu olho para a igreja e eu sempre falo isso, olha, talvez aqui no nosso meio tenha pessoa que seja mais íntima, que tenha mais fé do que eu, e tenha coisa que eu não tenho. Tem pessoa que está ali, ninguém dá valor, mas talvez seja a coisa mais valiosa do que qualquer qualquer coisa. Uma palavra, ela pode mudar uma história. Por isso que quando você for para a igreja, preste atenção em cada palavra que é pregada e tome posse na palavra rema. O que é a palavra rema? Não é remar, não. A palavra rema é uma palavra liberada. Quando o pregador está pregando pelo Espírito ali, né? Ele libera. Onde Jesus passa, ele cura. Aí você toma posse. Está prestando bastante atenção que vem uma palavra rema que Deus fala com você. Tome posse, toma posse. Toma posse. Não é preciso nem falar. Estou no coração, tomo posse, tomo posse. Quando vem uma palavra negativa, a gente repreende uma palavra que muitas vezes até as pessoas ao nosso redor falam contra a gente. Né? A palavra negativa, né? Nunca deixe as pessoas falar palavra negativa para você. Você repreende em espírito. Você diz assim, olha, cuidado, olha, esse menino vai cair. Esse menino vai cair. Né? Já está decretando aquela palavra. Esse menino vai cair. Não. O sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia, Pai. Não deixe que ele caia. Tem muitas mães que libera a palavra de maldição para os filhos, né? Para até amigos, né? Fala a palavra. Então preste bastante atenção, porque a palavra é semente. Né? Então que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus Cristo, né? A palavra que eu deixo aqui. Seja íntimo de Deus. Seja um João, seja um Pedro, seja um Tiago. Faça aquilo que você puder, aproximar-se mais de Jesus, melhor para cada um de nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Cada pessoa que ouviu essa palavra, até eu mesmo, né? Serve para mim também. Amém? Deus abençoe. Ainda tá as 4 pessoas aqui? Bem, eu vou orar pelo encerramento. Obrigada pela presença de todos. Deus continue nos abençoando. Senhor, meu Deus, obrigado por esta noite, na tua presença, Pai. Abençoa, meu Pai, cada vida que esteve presente nesta live, Senhor. Os que vieram, os que entraram, os que saíram também, Pai, os que participaram até o final. Abençoa, Pai, eles, suas famílias, sua casa, meu Pai. Provê sempre que eles precisam, Senhor. E dê uma noite tranquila e abençoada, Pai. Cerca eles com teus anjos. Cerca as casas deles, meu Pai, e os familiares também. Obrigada por esta noite. Continua abençoando a vida de cada um de nós nessa live, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe também. Que o amor de Deus, né? Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Uma boa noite para cada um. Muito obrigado pela presença de todos. Deus dê uma boa noite, te abençoe em todas as áreas da sua vida. Deus te abençoe. Amém.